isso aí. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder e glória, Deus de maravilha, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome, Senhor. Te glorificamos e te exaltamos. Receba nosso louvor, nossa oração, nosso culto, nesse domingo ensolarado, maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nós oramos agora na tua presença, abrimos nosso coração, nossa alma, nosso espírito, meu Deus, nosso subconsciente, nossa consciência, para receber, Senhor, a tua palavra, para falar do teu amor, para nos entregar a ti, Senhor, para nós confessarmos, meu Deus, que o Senhor é nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra, é o Deus que nós precisamos e necessitamos. Então nessa manhã nós já pedimos ao Senhor, Pai, perdoe nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões, tudo aquilo que nós fizemos ou falamos que desagradou teu coração, porque queremos somente servir o Senhor como filhos e servos do Senhor, fazendo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Aleluia. Meu Deus, essas pessoas que vão nos assistir, que estão na live, seja alcançado com essa palavra, seja transformado pelo poder do Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, venha revelar a todos nós a palavra do Senhor. Peço ao Senhor, Espírito Santo, faça do teu jeito, da tua maneira, não deixe eu te atrapalhar, Senhor. Que seja somente o Senhor que revele a todos nós, que meus lábios, na hora que abrir, o Senhor fale com a palavra santa e poderosa do nosso Deus, para tocar no coração de cada um dos teus filhos, onde estiver, em qualquer nação que ele estiver, em qualquer leito, meu Pai, de hospital que ele estiver, em qualquer lugar que ele estiver passando uma necessidade, passando, Senhor, por aquilo que ele não queria passar, que a tua palavra toque, fortalece a ele, transforma a vida dele, o coração, a alma, o espírito, e ele seja, meu Pai, tocado pelo poder e pelo amor do Senhor. Nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos no nome do teu Filho amado, querido Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Salmos, em nome de Jesus Cristo, capítulo 125, Salmos capítulo 125, do versículo 1 ao versículo 5, vamos meditar com a pastora Glória, em nome de Jesus, a minha esposa. Você abre lá a sua Bíblia, a palavra do Senhor, lá em Salmos 125, a partir do versículo 1 ao versículo 5, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos em Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler então em Salmo 125, a nossa palavra, que diz assim: fé inabalável, cântico de romagem. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus Cristo. O nosso tema hoje, irmãos, em nome de Jesus, você é muito bem-vindo. Já quero cumprimentar também o Brasil com boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero cumprimentar, em nome de Jesus, a todos vocês brasileiros, pastores e pastores amigos que nós deixamos no Brasil, nossa família linda, abençoada. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar também o Japão com bom dia, aleluia, o Raio Gozaimasu, a toda a nossa comunidade brasileira, a todos os brasileiros que estão estabelecidos aqui, pastores e pastores de suas igrejas. Deus abençoe, vamos pregar o Evangelho a esse povo, de norte a sul, de leste a oeste, para que eles abrem o coração para a Bíblia Sagrada e conheçam Jesus como nós conhecemos. Aleluia.
Você é muito bem-vindo no nosso meio. Cumprimento também Moçambique, lá na África. Deus abençoe a todos vocês aí em Moçambique, com esse trabalho lindo e abençoado dos missionários, dos obreiros, dos pastores e das pastoras, que estão levando a palavra do Senhor a esse povo necessitado, o alimento, aleluia, espiritual, o alimento da carne. Que Deus abençoe poderosamente a todos vocês. Cumprimento meu amigo Lazimim, lá de Moçambique, aleluia. Deus abençoe a sua vida, a sua família. O seu futuro casamento agora em agosto. Está chegando, irmão. Deus abençoe a sua vida, hein? Estamos orando aqui na igreja por você, aleluia. Glória a Deus por você e pela sua futura esposa. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor que vai completar o nosso tema hoje é simples, maravilhoso, tremendo, que todos nós praticamos. Diz assim o nosso tema: a oração do homem. Olha que simples, mas tem um valor, tem algo tão poderoso na oração sua e na minha, que é a conversa diretamente com o Pai, diretamente com o reino de Deus. Quando você ora, você conversa, e quando você conversa, você designa o teu coração, o teu espírito, a tua alma, diretamente com o Pai. É uma ligação com o reino, porque não está só o Pai lá, à sua direita está o Filho, Jesus Cristo que ressuscitou, que comprou nós com sangue pela cruz, aleluia. Então, nós estamos nas mãos do Pai Todo-Poderoso. Mas desde que você, como diz em Salmo 125, o salmista já determinou a fé inabalável no cântico de romagem. O cântico de romagem, eles iam subindo degrau da Formosa, do templo da Formosa, em Israel, e eles iam cantando. Por isso que do 1 até do 120, deixa eu verificar direitinho, 120, 119, 120, até o 134, são cantos de romagem. Eles iam subindo de degrau em degrau e iam cantando. Isso aqui que nós estamos lendo. E esse dos Salmos 125, capítulo 125, a fé inabalável. Irmão, como que você, quando eu falo irmão, estou falando irmã, já estou falando tudo. Quando eu falo homem também é homem e mulher, porque o homem é o cabeça de casal, né? Como diz na Bíblia. Então, é você e sua família. A fé inabalável é quando você acredita que você está falando com o Deus Todo-Poderoso. Você acredita que o Espírito Santo vai morar em você. Ele é invisível, mas ele é real. Por quê? Quando você está conversando com ele, você sente a presença, não só externa, mas você também sente a presença interna, porque te dá aqueles arrepios, te dá aquela compreensão que você vai vencer, te dá aquilo que tudo que está passando vai ser passageiro, te fortalece o teu íntimo, fortalece o teu ser e transforma os seus pensamentos. Aleluia. Como diz a palavra do Senhor, quando parece que tudo está acabado, tudo vai para a água baixa, é hora que Deus coloca as mãos, porque você ora. A oração é orar e ação. E quando você ora, irmão, o céu abre. A mão de Deus estende sobre você. Por quê? Você não está falando com qualquer um. Você não está falando com seu amigo, com seu esposo, com seu marido, no casal, né? Está falando com a esposa. Você não está falando com o seu patrão no serviço. Você não está falando com uma autoridade, presidente ou com deputado. Você não está falando com uma pessoa que você vai em algum lugar, com o seu professor. Você não está falando com isso. Você está falando com alguém, aleluia, uma existência que é invisível, mas é real, e é poderoso, que é o Criador.
E essa fé inabalável te leva a crer nisto, te leva a você chegar a Ele sem você pensar e analisar que você está ligado com Ele, aleluia, porque a partir do momento que você ora, a teu espírito e tua alma vão ao encontro dele, aleluia, você crê nisto? E esse encontro faz com que você esquece todas as coisas do mundo, os seus problemas, esquece as suas fraquezas, e você começa a se fortalecer, a ter uma esperança nesse Deus poderoso, que pode fazer e vai fazer, no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Ele que comanda, aleluia. Então essa fé, como diz, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Quando você ora, você fica firme. Você pode ver que toda vez que você ora, você sai da oração, mesmo que você está passando por algum problema sério, você está passando por uma tribulação, quando você ora, vem aquele orvalho, vem aquela tranquilidade. Por quê? Você está orando e a sua oração não vai voltar vazia. Ele já está estendendo a mão, ele já está colocando as mãos sobre a sua cabeça e falando: fique em paz, fique em paz, que agora eu estou no comando. Mas para isso você tem que tomar essa decisão. Você tem que tomar essa decisão dessa oração. Você tem que tomar essa decisão de conversar com o Senhor. Mas eu não estou te vendo. Mas Ele está te vendo, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está te vendo. Eu queria que o Senhor desse um sinal para mim saber que isso vai acontecer. Sinal nenhum você vai receber, porque a sua fé já é um sinal que você precisa ter, e uma fé inabalável. Quando você tem essa fé inabalável, você alcança o coração de Deus. Mas eu gostaria que o Senhor falasse alguma coisa para me tranquilizar o meu coração. Não, você já está sendo tranquilizado porque você já está orando, você já está de joelho, você já está se prostrando, se entregando. Então quando você faz essa ação no fundo do teu coração, você não precisa receber resposta, você só tem que dar continuidade, porque você sabe que o teu Redentor vive. Jó falou isso, passando por toda aquela tribulação, passando pela doença. A esposa dele chega: amaldiçoe esse Deus e morra, Jó, que ela não aguentava mais ele com lepra, perdendo tudo, era riquíssimo, perdeu tudo, seus bens, perderam o dinheiro, perderam tudo. E aí ele tinha uma lepra que cheirava ruim de longe, tinha que raspar aquela lepra com um caco de telha, isolado em algum lugar, que naquela época tinha que isolar essa pessoa, porque era considerado imunda. Seus amigos vão ajudar ele e falam a mesma coisa, e querem que ele mude de vida. Ele fala: Deus me deu e Deus me tirou, só que eu sei de uma coisa: o meu Redentor vive e está em algum lugar. Aleluia. Passando a prova, Deus fala com Jó e é restituído o dobro, tudo que ele perdeu. E muitas vezes a sua oração, que é inabalável, você vai ter que passar por uma provinha. Sabe aquela prova de final de ano para você passar no exame, para entrar em algum concurso público, ou então entrar na universidade, que você fica desesperado, tem que ler, tem que orar, tem que ler, tem que orar, tem que aprender, tem que guardar, porque você vai responder 100 perguntas lá no vestibular, e vai ter uma concorrência. Aleluia. Só que com Deus não vai ter uma concorrência.
Vai ter um aproximamento. Por quê? Ele não vai falar para você fazer a prova. Aleluia. E não vai te dar um resultado. O resultado ele já fala para você, está pronto. Se você tiver café inabalável, está pronto o seu resultado. Você é mais que vencedor. Aleluia. Então, o que o Senhor fala conosco a respeito de nós termos essa fé inabalável na oração que nós fazemos, é a única arma que nós temos espiritual que pode atingir o nosso Senhor, nosso Deus, e alcançar aquilo que você precisa e necessita, porque Jesus falou: tudo que você pedir em meu nome, o meu Pai vai fazer. Porque ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. E Ele nos ensinou a orar. E muitos de nós passamos pela prova. Quando Ele quer recolher você, quando Ele quer pegar você pelos cachos do cabelo, Ele vai até o átrio, debaixo da mesa da propiciação, onde Ele vai pegar uma brasa de fogo e vai tocar em você para purificar, para que você fique limpo, para que todo pecado saia da sua vida, que você seja transformado, para ficar com uma fé inabalável. Essa oração que você faz, que ninguém muitas vezes não tem tempo, ou muitas vezes faz aquela oração rapidinho, só para bater o cartão, isso aí não vai adiantar. Eu vou te dizendo de imediato, porque você tem que orar e derramar o teu coração. Você tem que entender que você está falando frente a frente com Ele. Você tem que entender que você está sentindo Ele. Se você estiver orando, irmão, nós não sabemos orar como convém, aleluia, mas aquele que está conosco, Ele nos ensina, com gemidos inexprimíveis, que é o Espírito Santo. Por isso que tudo que nós precisamos, necessitamos, temos que falar com o Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não sei orar como convém. Eu não quero, eu não consigo falar palavras bonitas, eu não consigo falar passagens da Bíblia, mas uma coisa eu consigo: eu amo meu Deus. Isso já é o suficiente. Eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico. Me perdoe, mas eu não sei falar palavras bonitas, mas eu estou precisando de algo. Se o Senhor puder, se o Senhor puder olhar para essa serva, para esse servo que está nessa situação, e me ajudar, me ajuda, Espírito Santo. Toca no Deus Todo-Poderoso, fala com Ele, leva mensagem, tanta mensagem que você escreve no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Pede para Ele levar a mensagem sua, espiritual, para Deus, para te livrar disso aí, ou para você conquistar. E Ele fala aqui no versículo 5: quanto aos que desviam para as sendas tortuosas, levá-lo-ás a Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. É considerado aquele que não quer saber de Deus malfeitor. Ele vai para as ondas, para as sendas tortuosas, né? E falando nisso, como o nosso tema é a oração do homem, nós vamos aprender a orar com Paulo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quero que você abra lá em nome de Jesus. Você que está nos assistindo também, pega a sua Bíblia, o seu iPad, o seu celular e abre lá no aplicativo. Abre lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos aprender a orar com Paulo. Que Paulo, que realmente, olha só, hein? Paulo perseguia a igreja de Deus. Paulo perseguia Jesus Cristo.
que a noiva é de Jesus Cristo, a igreja. Paulo perseguia a esses cristãos. E Paulo nem conseguiu entender por que Deus queria ele. Tem isso também. Se você foi o chamado, o escolhido, aleluia, você pode cair nesse mundão aí, você pode fazer o que você quiser, você pode tentar querer ficar no mundo, mas eu vou te dizer uma coisa: a hora que Deus te pegar, que nem pegou Paulo, você vem convertido, transformado, restaurado para fazer a obra de Deus. Você não vai querer fazer outra coisa. Quantos drogados, quantos assassinos, quantas pessoas que pecaram no passado, tudo foram transformados pelas mãos do Senhor. Quantos não estavam no mundo, não queriam saber nem passar na frente da igreja, criticavam inclusive os crentes, que passavam com a Bíblia, terninho, gravata. Antigamente nós éramos assim. Existia só a igreja católica e a igreja crente. Então nós víamos ele passando com a Bíblia, terninho e gravata, com aqueles instrumentos, bumbo, aquelas coisas, corneta, e achávamos aquilo ridículo. Agora nós estávamos servindo a igreja católica, adorando as imagens, que na Bíblia diz que não devemos adorar as imagens. Paulo nos ensina isso. Então nós confessávamos para o padre, para o homem. Com a reforma, aleluia, de Martinho Lutero, 95 episódios, 95 frases dizendo para o papado, aleluia, a respeito, por que nós temos que passar pelo homem, confessar para o homem, se ele é quem eu? Tem que conversar a Deus, acesso direto. Por isso é da oração. Quando você peca, você confessa para Deus. Você não precisa confessar mais para o homem, você confessa para Deus. No meu tempo, na igreja católica, nós tínhamos que confessar para o padre, na casinha lá. E o padre é assim: reza 10 Ave Maria, 2 Pai Nosso. Você está me entendendo? Não tem mais isso. O homem é comum como nós. O pastor é comum como você. É criatura de Deus. Também está lutando para que possa entrar no reino de Deus. Vai ser julgado também no último dia. Aleluia. Então, Paulo diz assim na palavra do Senhor em Atos Apóstolos capítulo 9, acompanha comigo. A conversão de Paulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, ou levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levantando-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aleluia. Até esse versículo 6, vamos começar aqui. O que é uma perseguição no crente? O que é uma perseguição na igreja? O que é uma perseguição nos filhos de Deus? Nunca faça isso. É melhor você
fechar a boca, como fala em Tiago, tardio para falar e pronto para ouvir, do que se falar alguma coisa da igreja ou do crente. Paulo, ele como perseguia já os crentes, perseguia a igreja, ele recebia para isso, estava interessado no dinheiro, ele foi para Damasco para fazer a mesma coisa com os crentes, fazer a mesma coisa com a igreja, com as mulheres, com os homens, para encerrar no cárceres, aleluia, para humilhá-los, para colocá-los. Naquela época tinha chicotada, dava chicotada nas costas, 39 mais uma, os romanos decidiam dessa forma, aleluia, era castigado, era jogado no Coliseu, os leões comerem, os crentes. Então tudo isso era perseguição. Só que Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Deus tinha um propósito e um plano na vida de Paulo, assim como você tem, assim como eu tenho. Mas Paulo nunca descobriu isso. Só que Paulo, antigamente, ele aprendeu a palavra de Deus, a Torá, o Gamaliel, que era um dos que ensinava, era um dos que passava essa palavra, e ele aprendeu com Gamaliel, um professor de alto nível das escrituras. Então ele tinha alguma coisa guardada nele. É como você só está sentado na igreja ouvindo a palavra do Senhor, e você ora e busca e tem temor, porque alguma coisa lá, quando você veio de pequeno, alguma coisa você fez. Eu com 7 anos eu já era coroinha na igreja, estudei no convento de freira. Então tem alguma coisa. Depois dos meus 13 anos, 14 anos, eu desviei, aleluia, e fui voltar depois só com 20 e poucos anos, 28, 30 anos, só depois que casou. Mas é assim, quando você tem alguma essência que você se aproximou de Deus, que você talvez até prometeu alguma coisa para Deus, que você frequentou a igreja, que você leu a palavra, que você esteve junto com Ele, Ele até permite que você vá para o mundo, mas depois Ele te resgata. E Paulo tinha um propósito muito grande, porque Paulo tinha muita coragem, e era inteligente. Foi o que mais escreveu cartas paulinas na Bíblia. Era uma pessoa que tinha instrução acadêmica. O que Deus fez? Ele fez com ele a caminho. Ele só deu a caminho. Ele estava a caminho de Damasco, eles andavam a cavalo. Ele só deu um flash. Jesus só deu um flash, e esse flash bateu bem nos olhos de Paulo, e Paulo cai no chão, como diz. Ele levanta, aquele flash já o cegou, e essa voz que fala com ele, que só foi ele que ouviu, os outros comparsas dele não ouviram, aleluia. Quem és tu, Senhor? Ele perguntou. Jesus responde dessa forma: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta, Jesus já foi dando ordem, mas levanta-te e entra na cidade, onde dirão o que convém fazer. Aleluia. E é assim. Talvez o propósito e o plano de Deus ainda não foi completado na tua vida, mas Ele vai completar. Vai chegar uma hora que você nem vai saber o que está acontecendo, assim como Paulo. Você que está nos assistindo também, vai chegar uma hora que você nem vai saber o que está acontecendo, e de repente você está fazendo sem você pensar o que você está fazendo. Deu para entender? Porque não é você que está fazendo, é Jesus trabalhando na tua vida. Chegou a tua hora, o plano e o propósito vai se cumprir, e você vai entender isso. Você que é crente, você que já buscou
você que desviou e está fora, está no pecado, mas Deus está só de olho em você. A hora que Ele pegar você, já era. Aleluia. Você se converte, eu sou testemunho disso. Você se transforma sem você saber porque você se transformou. Você olha no espelho e começa a se perguntar: ué, o que está acontecendo comigo? É Jesus. É mudança, é transformação, é cura, é libertação, é unção, é poder. É Jesus te chamando e te pegando para você fazer a obra dele. E não tem escapatória, porque é uma mudança aqui dentro. Eita Deus poderoso. É algo que faz com que você mude sem você perceber que você está mudando. Você já entendeu isso? Você já não pensa naquilo que você queria fazer? Deixei tudo para trás. Ficou tudo para trás. Agora eu vou te falar uma coisa, irmão. Ou você vai vir pela dor ou pelo amor. Paulo veio pela dor porque ele ficou cego. 3 dias foi para Damasco. Aleluia. Ficou lá com o sumo sacerdote de Damasco, num quartinho, cego, sem comer, sem beber, só orando. Paulo falava assim: eu não sei quem é o Senhor, mas se é o Senhor, me tira essa cegueira, que eu vou fazer a sua obra. Se rendendo e ao mesmo tempo negociando. Mas Deus, quando faz, não precisa nem negociar. Você entra que nem criança quando procura a mãe para mamar. Aí você começa a tomar o leite. Depois que você tomar o leite, que você é bem sustentado, que você começa a entender o que Deus quer fazer na sua vida, você começa a comer mocotó. Comida forte. Porque vem perseguição, vem retaliação, vem pessoas que não querem, os próprios de dentro da sua casa, os próprios de dentro da igreja começam a te perseguir. Por quê? A luz está com você. Porque você carrega aquela luz que apareceu para Paulo lá no caminho de Damasco. Porque ele fala assim: irmãos, os seus companheiros, versículo 7, os seus companheiros de viagem pararam imundecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Aleluia. Mas não era para eles a mensagem era para Paulo. E muitas vezes você vai estar em algum lugar, eita Deus, se preparem. Muitas vezes você vai estar em algum lugar, uma multidão, todo mundo, mas não é para aquele povo, é para você que está lá. Porque Deus só quer um para resolver a situação de um país, de uma cidade, de um vilarejo, de uma igreja, de uma família, de uma cidade que nem Hamamatsu, ou então para as 47 províncias, 3 ilhas do Japão. Ele só quer um. Ele não precisa mais que isso. É um que ele levanta e que sabe que vai superar tudo. Você vai ver a história de Paulo. Vai superar tudo. Mas para isso você tem que ser preparado. Para isso você tem que ser moldado. E isso tudo Deus faz, mesmo que você não queira. Pensa nisso. Mesmo que você não aceite ou não queira, mas você sente essa presença, você sente essa força, você sente essa unção, esse poder, você vai automaticamente. E a hora que você pensa assim: mas por que eu estou fazendo isso? É porque Deus quer que você faça. Os amigos ouviram tudo. Aleluia. Então levantaram Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Primeiro, Deus cega você as coisas do mundo. O pecado.
Ele joga você, se precisar, ele joga você numa UTI, ele joga você dentro de uma cadeia. Ele separa você em algum lugar. Em algum lugar ele vai separar você. Paulo foi separado sendo cego, para não enxergar mais o pecado do mundo, as coisas que ele estava fazendo. Então Deus faz dessa forma. Aleluia. E se você não quer obedecer, as coisas vão vir mais forte ainda. E ele faz. Só que você vai entender. Você vai chegar no momento que você vai entender. Porque o Espírito da verdade, o Espírito Santo vai te ensinar, vai te mostrar. Faz isso, filha. Faz isso, filho. Deus é na tua vida. Ele quer você. Não adianta. Você não vai ficar mais aqui. Você não vai mais permanecer aqui. Eu vou te levar. Eu vou te levar. E eu vou te falar uma coisa. Agora você não está entendendo nada. Mas você vai entender quando chegar lá. Aleluia. Aleluia. Quantos empecilhos para nós irmos para o Japão novamente para fazer obra. Quantas coisas aconteceram. Aleluia. Eu recebi a mensagem no monte, onde tinha até cocô de vaca, lá em São Pedro Turvo, no interior de São Paulo. Recebi a mensagem. Eu vi os aviões passando assim, eu cheguei a falar até para meus filhos que orar comigo. Falei, olha, um dia nós vamos estar naquele avião para ir para o Japão fazer a obra. Porque ele já estava preparando, separando. Você vai falar não? Você vai falar não? Você não consegue falar não. Você até quer falar não, mas não consegue. Sabe por quê? Ele toca, ele mexe. Olha o que aconteceu com Paulo. Então levantou Paulo da terra, abriu os olhos, nada havia, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Aleluia. Quando a pessoa está enxergando, que nós estamos aqui enxergando, estamos normais, de repente você fica cego, não enxerga mais nada. Feche seus olhos um pouquinho para você ver se você enxerga alguma coisa. Você não enxerga mais nada. E aí? Você vai ser conduzido por alguém. Você está doente. Mas se você entender que é um plano para você não enxergar mais o pecado do mundo, se você entender que é algo para a glória de Deus, você vai ver que realmente você vai sair bem. E se essas coisas que acontecem com nós nos dias de hoje, já está desde o plano que você nasceu no ventre da tua mãe. Foi assoprado o Espírito sobre você. Sabe por que Deus deixa nós à vontade, assim, no mundo, não sei o quê? Para nós enxergarmos o que é certo, o que é errado, para nós decidirmos se tem o livre-arbítrio, se você vai para a direita ou vai para a esquerda, se você vai na porta larga ou na porta estreita. É isso. Se você fala que vai fazer uma coisa, mas você não completa essa coisa, se você vai amar ele de verdade ou não, se você está disposto a entregar tudo para ele ou não, entrega a metade só porque você fica em dúvida, porque você precisa de certas coisas, mas você não consegue. Então essas certas coisas ficam para trás, mas você fica batendo na tecla, batendo na tecla, batendo na tecla. Deus está vendo que aquilo não é para você, mas ele deixa, vai indo. Agora, se for para você, você vai ser bem sucedido, vai ser tudo, mas não se esqueça dele, porque do mesmo jeito que ele dá, ele tira. É desse jeito. Por quê? Por que eu falo isso? Porque Paulo foi visitado pelo profeta. A visita de Ananias, o profeta. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, que era o profeta. Ele estava na fazenda dele lá, colhendo o trigo, colhendo as coisas, mexendo com o seu gado. Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias.
Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Sabe quando você responde eis-me aqui, Senhor? É a intimidade que você já tem na oração com Deus. Você vai orar tanto, que vai chegar um momento, entendeu? Que até você está falando na intimidade com o Senhor. Você senta em algum lugar, você está ouvindo a voz dele. Você está conversando com uma pessoa, ele está falando alguma coisa para você. Você rapidamente sai dali e já vai para algum lugar, que nem Ananias: eis-me aqui, Senhor. Sim, Senhor. Samuel, garotão ainda, acho que tinha uns 12 anos. Samuel, que foi entregue pela sua mãe Ana como oferta no templo, com 4 anos, porque ela prometeu, ela era estéril, 25 anos estéril, e falou para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, com certeza eu vou entregá-lo no templo do Senhor. Quando tinha 4 anos, com choro, com dor no coração, ela foi entregar como oferta. O Eli, que era o sacerdote, o senhor moço também, falou: meu Senhor, tem uma mulher aqui que quer entregar sua filha como oferta aqui no templo. Ele falou: pode recolher, porque Deus já tinha falado para Eli, o sacerdote: recolhe, que esse aí Deus vai preparar. Preparar desde o ventre da mãe. Ana entregou, ele foi preparado. Com 12 anos ele recebe a visita de Deus na madrugada. Você sabia que Deus sempre aparece na madrugada, onde todo mundo está dormindo, onde que ninguém vai perturbar? Ele aparece. Por isso que Jesus sempre ia orar na madrugada. Na madrugada de manhã, na madrugada da noite, depois terminava o culto, o ensinamento, ele ia orar no monte. E aí, por isso que as vigílias são feitas na madrugada. Agora inventaram mini vigília, vigília não sei do que. Durante o dia está falando que é vigília. Não é isso. As vigílias à madrugada. A partir da meia-noite. Você vai até as 4, 5 da manhã. Eu ia no monte em São Paulo, no Embu das Artes. Lá tinha uma igreja chamada Menonitas, e eles faziam vigílias lá. Nós começávamos meia-noite, né? Depois o pessoal do culto, que ficava no culto, depois ia todo mundo para lá, e nós ficávamos lá, e depois que nós terminávamos a vigília, nós subíamos um monte. Iam 4, 5 igrejas fazer vigílias. Era maravilhoso, tremendo. Eu não deixava de ir. Eu pegava um trem, um metrô e um ônibus para chegar lá. Mas eu ia. Mas era por mim? É porque eu queria ir? Podia estar dormindo em casa. Eu queria ir? Não, é uma força que te leva. É o Espírito Santo que te leva. Está preparando você para algo que vai acontecer futuramente. Senão hoje eu estaria em cima do altar. E Ananias, quando ouviu a voz de Deus, ele já logo falou: eis-me aqui. E Samuel, quando ouviu de madrugada: Samuel, Samuel, ele foi lá no Eli, que estava dormindo, o sacerdote, já com 86 anos por aí. Samuel, não chamei não, Samuel. Foi o senhor que me chamou? Não fui eu. Voltou lá, de novo: Samuel, Samuel. Voltou lá: Senhor, eis-me aqui, o que o senhor quer? Não fui eu que chamei. Ele estava indo embora, ele chamou ele: Samuel, volte aqui. Assim que você ouvir a voz de novo, você fala assim: eis-me aqui, Senhor. Terceira vez: Samuel, Samuel. Ele: eis-me aqui, Senhor. Deus faz desse jeito. Quando Ele te quer, Ele vai insistir. Vai pensar que Ele vai desistir de você, não. Ele vai insistir. Talvez você não vai entender. E quando Ananias falou eis-me aqui no versículo 10, no versículo 11, então o Senhor lhe ordenou:
O Senhor, quando fala conosco, Ele ordena, Ele manda, Ele é a majestade e o poder. Então o Senhor ordenou: disponha-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. O que ele está fazendo? Orando. Qual que é o nosso tema? A oração do homem. O que Saulo está fazendo? Orando. Porque se ele tivesse ficado cego, e se ele tivesse ido lá para Damasco, e ele continuasse com aquilo na cabeça dele, na mente dele, que teria que arrastar os crentes e perseguir os crentes. Só que quando Jesus aparece para ele: eu sou Jesus, o qual você persegue. Já foi passado para ele a mensagem. Deus passa a mensagem para você, passa para mim, muitas vezes deixa passar batido. Deus mostra para você onde você tem que ir, você pega e falha: hoje eu não vou porque eu tenho que fazer tal coisa. Deus fala para você que você tem que fazer tal coisa, tem que ir lá resolver essa situação, fazer, e você deixa porque você tem as suas atividades suas e você não pode ir. Olha o que Ananias fala. Então o Senhor lhe ordenou: disponha-te e vai à rua direita, aleluia, onde está Tarso, e ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista, aleluia. Mas tem outra versão que fala que Ananias falou para Deus. Mas esse aí, Senhor, é aquele que persegue a igreja. Isso aí é uma armadilha. Ananias pensou que nem estava falando com ele. Porque se ele fosse lá em Paulo, do jeito que Paulo era comentado, que encerrava os crentes na cadeia e perseguia, o que ia acontecer? Ele ia ser o próximo, porque ele era crente. Ele seria o próximo. Então, versículo 12: e viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: gente, Deus vai usar você até para curar pessoas. Ananias, porém, respondeu: de muitos tenho ouvido, aqui ó o que Ananias fala: de muitos eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, o nome de Jesus. Então ele estava com medo, Ananias. Quer dizer, isso aí eu já sei que ele vai, se eu for lá, ele vai querer me prender, vai querer me arrastar lá para o cárcere, porque eu sou crente. Mas olha que Jesus responde para ele, olha que o Senhor responde para ele: mas o Senhor lhe disse: vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois ele lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aleluia, glória a Deus. Então ele foi escolhido, e Ananias foi lá para pôr as mãos sobre ele, para que ele possa fazer a obra de Deus. E se você foi escolhido ou escolhida, se prepara, porque não vai ser fácil. Não está sendo fácil. E você tem que entender o mover de Deus, porque quando você serve a Deus, é Ele que move você. Não é você que vai mover a Deus do teu jeito, da tua maneira. Se você fizer do teu jeito, da tua maneira, nada vai para frente. Agora, quando você deixa Deus trabalhar, quando você depende de Deus, as coisas dão certo. No tempo dele, no momento dele, na hora dele.
Pode falar o que falar, pode endecar, pode justificar um monte de coisa, falar uma série de coisas para você. Você não tem que dar bola, você não tem que dar atenção, você tem que deixar que Deus trabalhar. Quando você tem intimidade em oração com Deus, você deixa Ele trabalhar. Muitos vão olhar no plano, muitos homens, mulheres, nossos familiares, nossas pessoas que estão junto com a gente, vão olhar só o plano e vão julgar você. Vão olhar o plano, mas você não está olhando o plano, você já está na torre de vigia, como Abacuque. Você já está olhando por cima, você já está olhando lá por cima o que vai acontecer, e Deus está te orientando. Fique em paz, porque você vai ser um instrumento para mim no futuro. Eita Deus, você vai ser um instrumento. Então não se preocupe. O que estão falando agora, não dê nem ouvido, entra para um lado e sai para o outro. Mas o que tem preparado para você, só eu tenho, e só eu sei, e você vai saber também. Sabe por quê? Você vai ouvir o que Paulo fez, o que aconteceu, e você vai saber também. Agora Paulo está cego, agora Paulo está orando, pedindo para tirar aquela cegueira, pedindo para voltar a ver, porque ele está vindo pela dor, mas era necessário vir pela dor. E quando você vem pela dor, que você reconhece, Deus te dá um crédito a mais. Ele sabe que deu certo o plano dele e o propósito que ele tem na sua vida. Ele sabe, porque você atendeu e você observou o que Deus quer fazer. E olha, quando você observa, você entende, Ele te visita. Samuel foi assim, e Paulo está sendo visitado. Samuel foi visitado, 12 anos, se tornou sacerdote, se tornou juiz. Samuel que ungiu Davi lá na casa de Jessé. Ei, peraí, Deus já falava assim com Samuel, como falava com Moisés. E aí, veja bem, quando ele fala, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E você pensa que você também não vai sofrer? Você pensa que vai ser tudo às mil maravilhas? Agora, se no primeiro sofrimento você cair fora, é porque você não ama a Deus como Ele está esperando que você ame. Não. Porque chegou a tribulação, você pulou fora, como muitos fazem, quando chega a tribulação. Não vou mais na igreja. Não vou mais dizimar nem ofertar. Nessa igreja não acontece nada. E desvia. Sai fora da igreja. As igrejas hoje deviam estar todas elas cheias. Mas você acha que tem alguém preocupado com isso? Estão preocupados com a vida deles. Estão preocupados com a carne. Com o espírito não estão preocupados. Bem-aventurado quem está preocupado com o espírito. Então Ananias, versículo 17, então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Espera aí, recuperar a vista é uma coisa, ser curado é uma coisa, agora ser cheio do Espírito Santo é outra coisa. É sinal que estava preparando ele para a obra. Você aceitar Jesus Cristo na sua vida como o único suficiente Salvador do Senhor da sua vida, batizado nas águas, é uma coisa. Você vai receber uma camiseta que é o Espírito Santo. Agora, se você quer a capa, se você quer os dons,
Se você quer ser cheio do Espírito Santo, aí você tem que buscar essa carta. Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço para ter intimidade com o Espírito Santo? Oração. Palavra de Deus. Intimidade. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Aqui, Jesus já determinou. Vai lá e põe as mãos sobre ele, o profeta, e a escama dos olhos dele vai cair, e já determina para que ele seja cheio do Espírito Santo. Fique cheio do Espírito Santo. Versículo 18. Olha o que acontece quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escamas, e tornou a ver. Aleluia. Colocou as mãos a Ananias, as escamas dos olhos caíram e ele tornou a ver. Mas ele estava fazendo o que antes? Quando estava cego? Orando. Tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Batizado com o que? Sendo que ele já foi batizado nas águas. Batizado com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E olha o que aconteceu, gente. Quando a pessoa toma essa decisão, olha o que aconteceu. Quando caíram e ele levantou e foi batizado, e depois, versículo 19, de ter se alimentado 3 dias sem comer, sem beber, e ali orando, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aleluia. E se nós continuarmos a ler aqui agora, em nome de Jesus Cristo, que nós vamos continuar, temos horário para isso. Aleluia. Saulo prega em Damasco. Espera aí, Saulo não pregava a palavra. Saulo não, mas só que ele tinha conhecimento antes com Gamaliel das Escrituras. Aí ele recebe a cura dos olhos, recebe a imposição de mão e é batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e ele já vai pregar em Damasco. Olha como Deus gosta de confundir as pessoas. Gosta de se confundir, ele vai na contramão de todo mundo. Quando todos pensam que você não serve para nada, que você não vai acontecer nada, nada vai chegar sobre você, você não vai receber nada que você orou, aí quando você recebe, fica todo mundo atônito. E muitos vão falar assim: por que ela recebe e eu não posso receber? Por que ele recebeu, por que eu não posso receber? É assim nas igrejas. É assim. Muitos dos meus amigos do tempo de farra, de copo, tudo, falam que ele virou pastor. Então é milagre de Deus. É assim que eles falam. Mas é milagre mesmo. É plano e propósito de Deus. Aleluia. E você nunca, jamais esquece o que Deus fez e você não sai da presença dele. Aleluia. Saulo prega em Damasco, e logo pregava na sinagoga, e Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. De repente, Paulo cego 3 dias, de repente é batizado com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, e Deus já fala que ele é filho dele. Amém? Mas sabe o que é isso? Já estava plantado desde lá quando ele começou a estudar com Gamaliel. Já estava no coração dele. Aí deu uma desviada, mas Deus recolheu de novo. Versículo 21. Ora, todos os que ouviam esta estavam atônitos e diziam: não é esse o que
exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Ficaram todo mundo atônito, mas é assim Deus que faz. Deus faz dessa forma mesmo. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Depois que ele foi curado, recebeu o milagre, e acontece isso com muitas pessoas. Recebeu o milagre, aleluia, teve um encontro com Deus, com Jesus, é transformado. E pessoas vão olhar para você e falar assim: meu, o que aconteceu? Eu tive um testemunho que fazia anos que eu não via meu povo. Nós tínhamos uma equipe chamada Veneno Doce, tempo do rock, e fazia um tempo que eu não via aquele pessoal, nós tínhamos uma equipe, né? Fazia tempo que eu não via, tinha separado, acho que fazia uns 10 anos, e eu estava já em São Paulo no ministério, e eu já estava com o crachá de pastor, e essas pessoas foram no culto do domingo lá, né? Os cultos do domingo lá dava 600 pessoas mais ou menos. Eu fui no culto, e quando eu estava passando por eles assim, e nós, os pastores, tinham uns 20 e poucos pastores, nós passávamos no meio, os obreiros também, para que as pessoas pudessem oração, a gente estaria orando. E pela minha assim, quando encontrei aquelas 3 pessoas ali naquelas cadeiras sentadas, eles olharam assim e falaram: não é possível, é você mesmo? Falei: sou eu. Primeira pergunta: o que aconteceu? Quem você era e quem você é agora? Falei: pois então. Olhei para cima e falei assim: Deus fez isso. Ficaram todos felizes, porque parecia que não tinha jeito mais, mas ficaram felizes. Isso foi bom. Eu fiz uma oração com eles e falei para eles: fala para o resto do pessoal nosso o que vocês viram aqui hoje. E falaram. E todos eles, alguns deles até ligavam para mim, perguntando: fiquei sabendo que você virou pastor. Falei: pois é. E até hoje alguns ainda entram em contato e: o senhor ouviu o senhor na live, o senhor está lá no Japão pregando a palavra. Sim, hein? Família, tudo, que fazia tempo que não via, e agora vê a transformação. E é assim que Deus faz. Ele confunde todo mundo, Ele confunde qualquer um. Quando todo mundo pensa que você não tem mais jeito, é aí que Deus dá um jeito. Aleluia. Mas isso é oração, irmãos. Isso aí, como o Saulo está falando, demonstrando que Jesus Cristo, aí 23, decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirarem a vida. É claro, aí vão querer matar ele, vão querer matar você também. De repente você vira aí, né? Tem algumas coisas que pessoas não têm. A inveja faz com que, e eles ficaram com inveja, queriam matar Paulo. Porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Queriam matar ele. Aleluia. Aqueles que foram perseguidos. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Até isso, irmão, Paulo teve que passar. Colocaram no cesto para não matar ele e desceu pela muralha. Por quê? Livramento de Deus. E Deus, quando pega você para fazer a obra dele, você está sempre recebendo livramento. Você vai estar sempre recebendo livramento.
Aleluia. Deus não vai permitir que coloque a mão em você, de maneira nenhuma, enquanto não cumprir o propósito dele. E se cumprir o propósito dele, você sabendo, porque quando cumprir o propósito dele, você já está lá no reino dele. É isso que eu digo, é isso que eu falo. E eu sou testemunha disso. A partir do momento que você vem do lado de Deus, e você anda fazendo a obra de Deus, você anda orando, você anda fazendo a vontade do Senhor, como Ele quer que todos nós façamos, toda a humanidade faça. Tem os chamados e tem os chamados escolhidos. São esses que o Senhor conta. Então, você não precisa se preocupar mais. É só ser fiel. Ser justo, fiel, ter fé, andar na presença do Senhor, orando, ensinando, mostrando. Ser um crente de verdade. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui, irmãos, vamos já orar em nome de Jesus Cristo. Está muito calor por aqui. Aleluia. Hoje está mais quente. Deve estar o que? Uns 36, 37 graus já. Está muito quente. Aleluia. E nós vamos encerrar mais cedo em nome de Jesus. Peço perdão a todos vocês, mas que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. E vocês continuem orando fervorosamente, sem parar, que a oração chega no trono de Deus e o Senhor vai derramar as bênçãos e medidas sobre as suas vidas. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e orar, pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que venha abençoar essas vidas, venha abençoar a sua família, venha abençoar as nações, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aprendemos, meu Deus, com essa palavra, que devemos continuar orando, sem cessar. Porque muitas vezes, meu Pai, nós oramos e muitas vezes deixamos de orar. Porque oramos, meu Deus, e muitas vezes não vemos resultado. Por isso que muitos deixam de orar. Mas, Senhor, com uma fé inabalável, uma fé e numa perseverança, andando no amor do Senhor e na fé, na esperança e na perseverança e na obediência à oração ao Senhor, nós continuaremos, Pai, fervorosamente. Nós estaremos sempre orando, buscando a Tua face, a Tua presença, buscando o Teu reino, buscando a nossa salvação, assim como essas pessoas que estão nos assistindo, aqueles que enfraqueceram na fé, aqueles, meu Pai, meu Deus, que deixaram de frequentar a Tua casa de oração, aqueles, meu Deus, que deixaram, meu Deus, de ouvir a Tua palavra, ou de até meditar na Tua palavra, aqueles que deixaram de orar, Senhor, por falta de tempo. Meu Deus, para orar ao Senhor não existe lugar, não existe momento, não existe distância, não existe, meu Pai, lugar nenhum que nós não possamos orar. E orar, Senhor, não só para Te pedir, mas para Te agradecer também por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Porque o Senhor que é merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. E que a nossa oração, Senhor, meu Deus, chegue suavemente ao Teu trono, em nome de Jesus Cristo. E nós pedimos, meu Deus, por esse povo que desviaram da Tua presença, os crentes que desviaram e enfraqueceram, Senhor, na fé. Aleluia. E orando também com aqueles que ainda não Te conheceram, que possam conhecer, porque o plano e propósito do Senhor tem para cada um, individualmente. Aleluia. E que eles possam entender que o Senhor é Deus, é Pai, é o Todo-Poderoso, é o Senhor que cura, liberta, transforma e restaura, é o Senhor que faz, meu Deus, vidas ser transformadas, assim como Paulo foi transformado e veio pela dor. Aleluia. Que essas pessoas que o Senhor vai escolher, que eles não precisem passar pela dor, mas se passar pela dor, eles vão sentir a gratificação de servir o Senhor e fazer a vontade do Senhor, assim como é o meu testemunho, que vim pela dor. Eu sou grato ao Senhor, o Senhor me resgatou do lamaçal, me resgatou da sarjeta, me resgatou, meu Pai, do pecado, daquilo que não satisfazia o Senhor, mas o Senhor me pegou pelos cachos do cabelo e me levou até o átrio, e colocou uma brasa de fogo
sobre mim, sobre a minha boca, Senhor, meu Deus, sobre meus lábios, aleluia, e tudo foi purificado. E hoje, aleluia, eu agradeço, Senhor, por estar servindo o Senhor, pregando o Teu Evangelho, a Tua Palavra, aleluia, e que essas vidas, Pai, que foram escolhidas, essas vidas que foram tocadas nessa noite, Senhor, possam entender que o Seu plano, o Seu propósito ainda vai cumprir sobre a vida deles. E aqueles que foram chamados e escolhidos, Senhor, se preparem, porque o Senhor vai começar a movimentar essas vidas, para que eles possam pregar o Evangelho, abraçar os seus irmãos, aleluia, cantar o louvor ao Senhor, adorar o Senhor e levar o Teu Evangelho para cumprir o ídolo de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos por essas vidas, oramos, meu Deus, por aqueles que se encontram, Pai, nos leitos hospitais, que se encontram com uma doença, Senhor, meu Deus, que já foram desenganados pelos médicos, remédio já não faz mais efeito, a dor é constante, mas o Senhor é um Deus, Senhor, por mais dor que tenha, o Senhor alivia na oração que nós fazemos ao Senhor. A oração que nós temos aqui é para aliviar a dor desse povo, aliviar a dor, meu Pai, dos Teus filhos, aliviar a dor, Senhor, meu Deus, da perseguição, da seta maligna, sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre os doentes, meu Deus, sobre as crianças, sobre os velhos, sobre as mulheres, sobre as mães, Senhor, que perderam seus filhos num assassinato, aleluia, numa colisão, num acidente de carro. Meu Deus, a dor é tão grande dessa mãe. Peço ao Senhor que o Espírito Santo conforte o coração, aqueles que perderam seus entes queridos, meu Deus, que eles possam ser confortados pelo Espírito Santo. Vidas que precisam ser transformadas, vidas que estavam na Tua presença, na Tua igreja, vidas que estavam pregando o Teu Evangelho, vidas que estavam orando por vidas que estavam fazendo células, meu Pai, visitando as casas, fazendo evangelismo, meu Deus, que deixaram de fazer, enfraqueceram na Tua presença, enfraqueceram na Tua palavra, que eles voltem, Pai, com amor dobrado agora, para poder ler a palavra, para poder pregar o Evangelho. Meu Deus, que levanta homens e mulheres de Deus no exército, pregando o Evangelho todos os dias, nas redes sociais e nas igrejas, aonde estiver, que levanta homens e mulheres de Deus na fé do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, levando o Evangelho até os confins da terra. É isso que nós precisamos, é isso que nós precisamos ouvir, é a palavra do Senhor, é buscar, é esse povo que tem os seus amigos, tem os seus parentes, que leve a palavra do Senhor, que sejam, meu Deus, transformados pelo poder e pela unção do Espírito Santo nessas vidas, que o Espírito Santo possa convencer do juízo, da justiça e do pecado, e sejam alcançados pelo poder do Senhor, Pai. Nós abençoamos essas vidas que estão nos assistindo, essas famílias que sejam tocadas e abençoadas pelo poder do Senhor, Pai. Que tenha uma semana de vitória, uma semana debaixo da Tua proteção, da Tua palavra, e venham meditar, Senhor, de dia e de noite na Tua palavra, fazendo a vontade do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo está para voltar. O Senhor Jesus Cristo está para voltar a buscar a Tua noiva, em nome de Jesus Cristo, e possamos todos nós subirmos com Ele para a vida eterna, com o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu oro e já Te agradeço, Senhor, por esse culto, por essa palavra. Te agradeço pela revelação da palavra que o Espírito Santo entregou para nós nessa noite, e que nós continuamos orando sem cessar, para que uma fé inabalável possa estabelecer sobre nossas vidas, e uma união, uma ligação com o nosso Deus Todo-Poderoso, todos os dias, todo momento, todo instante. Quando bater o nosso coração, cada batida dele estará batendo ao coração do nosso Deus, e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado para sempre. Abençoa, meu Deus, essas vidas que estão na igreja, abençoe suas famílias, abençoe, meu Pai, a cada vida, a cada família que está nos assistindo. Alcança e coloca as Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós Te pedimos essa manhã e já Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode ficar de pé, vamos ministrar a bênção apostólica. Estará encerrado o culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador, a majestade, a grandeza e o poder, o nosso Papai, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, o nosso Consolador, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz
Amém. Vamos aplaudir o Senhor, que merece toda a honra e toda a glória. Bom, em paz, vocês acompanhem em nome de Jesus Cristo. Beijo no coração, até a semana que vem com a ceia do Senhor no domingo às 10h30 da manhã, segundo domingo. Deus abençoe, até quinta-feira às 8 horas com o culto à palavra poderosa. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, beijo no coração.